Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui dando continuidade ao nosso módulo de movimento como funções vitais e hoje, para completar o que a gente já vinha falando, nós vamos trabalhar então a parte de sistema muscular, certo? Descrição um pouquinho da anatomia, dos tipos musculares e do seu funcionamento, tá bem? Bom, quando a gente pensa em tecido muscular, nós vamos tratar aqui na aula de hoje de três tipos de tecidos, três tipos de tecido muscular existentes, tá certo? O primeiro deles, e é o que a gente vai se aprofundar mais, é o tecido muscular esquelético, tá certo? Então, como o próprio nome diz aí, esse tecido muscular tem uma fixação, né, aí aos ossos, lembre-se do capítulo de sistema articular, tá certo? Não é o músculo que se prende ao osso, mas o músculo é preso ao tendão e o tendão é preso aos ossos, tá? Então nós podemos dizer que esses músculos esqueléticos são fixados aos ossos, né? Em termos de aparência, quando você olha eles pelo microscópio, eles vão apresentar um padrão de estrias, então você vai enxergar faixas claras e escuras dispostas paralelamente no tecido muscular estriado, tá certo? O tecido muscular esquelético, e são músculos aí de ação voluntária, ou seja, você controla quando você quer movimentá-los, tá certo? Embora alguns deles aí acabem funcionando mesmo sem a nossa percepção, você consegue movimentá-los, como são os músculos do tônus muscular, né? Por exemplo, aqui no pescoço, a cabeça não cai porque essa musculatura está constantemente contraída, mas você consegue fazer a movimentação dela para quando é que você quer, para o lado que você quer, quando você quer, tá certo? Também é um tecido que é caracterizado por uma baixa regeneração, né? Então, quando você tem lesões musculares nesses tecidos, essas células dificilmente se dividem novamente para recompor aí o tecido que foi lesado, né? E também são células que são multinucleadas. Então, você tem a fusão de várias delas, né? Na hora da mitose, você não tem a citocinese e vários núcleos pertencentes aí ficam pertencentes a uma mesma célula, porque é uma célula que tem uma necessidade proteica muito grande. Nós vamos ver daqui a pouquinho o porquê, tá bem? O segundo tecido muscular que nós vamos trabalhar é o tecido muscular cardíaco. Como o próprio nome diz, ele é próprio do coração, tá certo? Tem aí uma aparência estriada também, então se você olhar um corte do tecido cardíaco ao microscópio, ele também vai apresentar essa característica estriada, porém, diferentemente do músculo esquelético, esse é um músculo de ação involuntária, tá certo? Nós não conseguimos aí voluntariamente, né, só por força de vontade, aumentar ou diminuir aí a contração cardíaca, o ritmo de contração cardíaco, né? Podemos fazer outras coisas que têm como consequência o aumento ou a diminuição do ritmo cardíaco, mas não é um comando direto do seu para o coração, tá certo? E o tecido muscular cardíaco é um tecido que também é de difícil regeneração, mas sob determinadas condições aí ele tem um poder regenerativo maior do que o músculo esquelético, tá certo? Bom, e por fim, nós vamos pensar também, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o tecido muscular liso, né, que é o tecido que está principalmente presente em artérias, vias respiratórias e nas vísceras, né, como estômago, intestino, pulmão e tudo mais. Não, pulmão não, desculpa, pulmão não, né? Então, artérias, vias respiratórias, estômago, intestino, nas vísceras aí, como um todo, as que se contraem, tá certo? Do trato digestivo, né? E vai participar da regulação de alguns processos internos aí, né? Ajuda na digestão, ajuda na regulação da pressão arterial e tudo mais. Também é uma musculatura que tem ação involuntária, tá certo? Você não tem controle consciente sobre ela, ela está sob controle do sistema nervoso autônomo e é aí um tecido que apresenta uma capacidade de regeneração bem maior quando a gente compara ele com outros tecidos musculares, mas ainda assim
menor do que se a gente comparar esse tipo de tecido com outros tecidos do corpo, tá bem? Bom, vamos pensar em funções do tecido muscular aqui, nós vamos citar 5, tá certo? Então, a primeira delas seria a produção de movimentos, então, que é o mote, né, dessa nossa função vital, é com base na contração muscular que você gera o movimento, então é um músculo que está permitindo com que eu aqui movimente a boca e faça né, são uma série de músculos para fazer o movimento da boca que eu estou falando essa aula, é uma série de músculos que estão aí se contraindo para que você consiga fazer suas anotações e tudo mais, tá bem? A gente vai falar com calma sobre isso. O tecido muscular ainda permite que nós estabilizemos posições corporais, tá certo? Então, por exemplo, os músculos das costas aqui, eles ficam com um tônus relativamente constante, né, ao longo do dia, para que a gente possa ficar numa posição sentada, ereto, músculo do pescoço, né, que a gente não acabe por se desmontar. Você até percebe isso, por exemplo, quando a gente, né, um controle ele é voluntário, você tem um centro que consegue, um centro nervoso que consegue estabilizar essas posições, tá certo? Mas você percebe que você perde o controle sobre ele, por exemplo, quando você está sentado, dá aquela dormida, né? O pescoço dá aquela pescada assim, é justamente porque você conscientemente perdeu o controle aqui da estabilização do tônus, e aí você acaba por dar essa pescada, acorda rapidinho, né? Bom, o tecido muscular também é responsável aí pelo armazenamento de substâncias, nós vamos ver ao longo da aula, mas, por exemplo, tem armazenamento de glicogênio, ele tem armazenamento de creatinina, fosfato de creatinina, para a gente ter uma quantidade maior de energia dentro do músculo, né? E também ele é responsável por mover substâncias pelo corpo, né? Pensa aí no coração funcionando como uma bomba, então toda vez que ele contrai, ele gera a sua circulação sanguínea e é assim que o seu corpo consegue levar substâncias para todas as partes do organismo. Então, de maneira bem enfática, o coração é o responsável mesmo por essa movimentação de substâncias pelo corpo. E por fim, o nosso tecido muscular ainda é responsável pela geração de calor, né? Uma vez que toda vez que você faz essas contrações, elas são elas necessitam do gasto de energia, ou seja, elas necessitam da quebra do ATP. O ATP, além de fornecer a energia necessária para a musculatura se movimentar, ele tem como efeito secundário a produção de calor e isso acaba gerando então toda uma produção de calor no nosso corpo. Então, por isso, por exemplo, quando a gente está com frio, né, o nosso corpo mesmo involuntariamente treme, porque o fato do organismo tremer faz pequenas contrações musculares, o ATP é quebrado, e isso vai gerar um calor para a gente tentar reestabelecer a temperatura corporal, beleza? Bom, vamos começar primeiro falando então um pouquinho da parte de anatomia do tecido muscular. Nós vamos falar primeiro então do tecido muscular esquelético, tá bem? Bom, isso aqui é uma peça de músculo comprada no açougue, tá certo? Então vocês vão ver eu gosto de trazer essa imagem aqui porque toda vez a gente olha aqueles esquemas de livro e fica achando, não é assim que o músculo, né? Esse desenho não está legal, mas esse é um caso em que a musculatura é muito parecida. Nós vamos ver aqui, tá vendo? Uma parte de tecido conjuntivo toda aqui do lado de fora, as partes de tecido conjuntivo separando aqui os fascículos musculares, né? E obviamente o resto é microscópico, mas só para a gente enxergar. Reparem aqui então a similaridade, ó, deixa eu botar o laser pointer aqui, desse corte de carne aqui com efetivamente com o desenho, tá certo? Bom, então vamos lá, pensando um pouquinho aqui na anatomia da musculatura esquelética, nós vamos ter então, veja, como eu já falei, né?
aqui é um osso, o tendão está ligado aqui, né, no periósteo, está ligado, prendendo essa musculatura esquelética aqui a um osso. Então, o que nós vamos encontrar? Esse aqui, né, o conjunto, é o músculo cardíaco, tá certo? Ele é envolto do lado exterior por uma camada de tecido conjuntiva chamada epimísio. E os diferentes fascículos musculares, eles são envoltos aqui por também por tecido conjuntivo, só que aqui no meio ele passa a ser chamado de perimísio, tá certo? Então vejam aqui, ó, em destaque, uma camada de perimísio envolvendo esse fascículo muscular, que é um conjunto de fibras musculares, tá certo? A gente também consegue ver aqui, ó, inervações, artérias e veias, né? E tecido linfático também passando por aqui. Isso aqui é muito importante para a nutrição do tecido muscular. A gente vai ver que o tecido muscular é um tecido que demanda muito nutriente, muito oxigênio, e da mesma maneira que ele demanda que esses nutrientes cheguem, essas substâncias cheguem até ele muito rapidamente quando ele está em ação, ele também demanda que você ele também demanda que esse mesmo sistema ele retire dali os metabólitos com uma velocidade muito grande, tá bem? Então agora o que nós vamos fazer aqui é pegar esse fascículo muscular e ampliá-lo aqui no próximo slide, tá certo? Então veja aqui a continuação. O que nós temos aqui então é que o fascículo você vai ter uma série de fibras musculares nele, tá certo? E essas fibras musculares é o que nós vamos considerar como a célula muscular, tá certo? Então toda vez que eu falar fibra muscular, quero que vocês pensem células musculares, tá certo? Então essas células musculares elas são, como eu já disse, altamente irrigadas, né? Então aqui a gente tem os capilares sanguíneos chegando e vão trazer uma quantidade muito grande de oxigênio e de nutrientes aqui para essa célula, porque ela é de alto metabolismo. Cada fibra muscular também tem aí o seu neurônio motor, que vai fazer com que você tenha o controle de qual fibra você vai contrair. Isso está relacionado com a quantidade de força que você vai colocar para determinadas ações, tá certo? E essa fibra muscular, ela ainda vai ser, além da membrana plasmática, ela vai ser envolta aí num outro tecidinho chamado endomísio, tá certo? Bom, você pode ver aqui, ó, que ela é multinucleada, lembra-se que a gente já falou, então um núcleo aqui, um núcleo aqui, um núcleo aqui, e se você fizer um corte agora da sua célula muscular, você vai ver que ela é composta por uma série de grupamentos proteicos chamados de ou filamentos musculares ou de miofibrila, tá certo? E lá dentro a gente vai ter os filamentos finos e espessos que vão ser a parte muscular que a gente vai ver agora da contração, tá bem? Então aí, aqui dentro, cada fibra muscular é formada por um conjunto de miofibrilas que são efetivamente os responsáveis aí pela contração muscular, tá bem? Bom, então agora aqui, ó, somente, né, voltar, vocês olharem, então o que nós vamos pegar aqui é esse pedacinho aqui, ó, este corte da fibra muscular e ampliamos aqui. Então temos aqui, vejam, uma série das miofibrilas, tá certo? Cada conjunto circular desse daqui é uma miofibrila. Então nós temos, veja, a membrana plasmática, que é chamada aqui nesse caso de sarcolema, mas vocês podem manter membrana plasmática do mesmo jeito, não tem problema, tá bem? Ele é obviamente presente dentro dele, né? Você tem toda a parte do citoplasma, que aqui é chamado de sarcoplasma, tá certo? E eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Veja, como o músculo ele é um tecido que demanda
bastante energia, ele é muito rico em mitocôndrias, certo? Porque a gente vai precisar de uma quantidade muito grande de ATP gerada aqui para que o músculo desempenhe a sua função. E uma outra coisa interessante que eu quero que vocês prestem atenção agora, que vai ser importante daqui a pouco quando a gente falar de contração muscular, é a presença dessas reentrâncias aqui dentro da célula, que é o nosso chamado túbulo transverso ou túbulo T, tá? Eles são projeções da membrana plasmática que vão para dentro aqui, eles vão agilizar, eles vão facilitar o transporte do potencial de ação na hora da contração, tá certo? E uma outra coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é justamente aqui a riqueza que essas miofibrilas têm de serem envoltas por retículo sarcoplasmático, né? Um retículo endoplasmático liso aqui, como vocês devem se lembrar da disciplina de biologia celular, onde tem um grande armazenamento de cálcio aqui, certo? Esse cálcio vai ser importante também na hora da contração muscular, tá bem? Se a gente pegar uma miofibrila agora e cortar ela e dissecá-la bonitinha aqui, nós vamos ver que o que acontece é o seguinte, ó, nós vamos ter o que nós chamamos de filamentos espessos, tá certo? Que são basicamente formados por uma proteína chamada miosina, e eles são intercalados aqui por pares de proteínas que nós chamamos de filamento fino, que é a actina, tá bem? Então, o que vai acontecer é que quando à luz do microscópio, quando a gente olha essa região aqui que você tem tanto miosina quanto actina, ela aparece mais densa ao microscópio, então mais escura. E nessa região onde a gente só tem actina, ela aparece mais clara. E esse padrão ele se repete nas suas miofibrilas. Então você vai ter um padrão escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Isso vai dando esse padrãozinho estriado que nós temos no músculo esquelético. Tá bem? Bom, muito bem. Vamos descer um pouquinho a mais aqui, olhar um pouquinho mais de detalhe, né, a nossa fibra muscular aqui, porque é ela que no fim das contas vai ser a responsável aqui pela nossa contração. Então o que, que vai acontecer? Quero que vocês prestem atenção aqui nessa unidade que nós vamos chamar de sarcômero, tá certo? O sarcômero ele é formado do que nós vamos chamar aqui de linha Z, tá certo? Então a cada duas linhas Z, entre elas nós temos aí um sarcômero. Linha Z é uma camada proteica que a gente tem aqui, tá certo? E ela serve como uma espécie de âncora, aonde os filamentos finos de actina vão estar presos, tá certo? Então eles se ancoram aqui, ó, veja. Então, ó, actina para cá, no outro sarcômero, uma actina para lá, no outro para cá, para lá, para cá. Certo? Então aqui nós vamos ter as actinas. No meio disso tudo, nós vamos ter aqui as moléculas de miosina. A gente já vai falar delas com mais detalhe, tá bem? Mas então, veja, o filamento fino está preso e o filamento grosso ele se prende aqui nesses filamentos de actina, tá certo? Então ele fica presinho ali. Nós vamos ter alguns nomes aqui do nosso sarcômero, mas isso aqui é só para fins didáticos, tá certo? Então veja, entre as duas linhas Z, nós vamos ter o que nós chamamos de sarcômero. Esta região mais espessa aqui, aonde pega do começo dos filamentos grossos até o outro lado, nós vamos ter o que nós chamamos de banda A, tá bem? Este espaço no meio, onde não tem mais filamento fino, só filamento grosso ou espesso, nós vamos chamar de banda H, tá certo? E aqui, nesse espaço entre o fim de uma camada de filamentos grossos até a outra, pegando aqui a linha Z, tá vendo? É o que nós vamos chamar de banda I. Isso aqui é a banda I, tá? E é justamente o encurtamento desse sarcômero que vai fazer com que o músculo contraia, tá? Bom,
nós olharmos agora com detalhe aqui a parte da morfologia dos filamentos grossos e dos filamentos finos, nós vamos encontrar o seguinte, veja, vamos olhar com detalhe primeiro aqui o filamento grosso ou espesso. Ele é formado por um conjunto de moléculas de miosina, tá certo? Como funciona a molécula de miosina? Pensa num taco de golfe, tá certo? Aquele negócio comprido assim e aquela cabeça que fica aqui. É como se você enrolasse a parte do cabo dos dois tacos de golfe e deixasse essas cabeças de miosina, essas cabeças do taco, separadinhas assim, tá bem? E o que vai acontecer aqui é que nós vamos ter milhares de moléculas de miosina, todas entrelaçadas também, formando aqui o que nós estamos chamando de filamento espesso. Então, ele tem esse corpo mais filamentoso com as cabeças, sendo que, se a gente olhar aqui nesse slide, tá vendo? Os corpos, a parte do taco, do taco de golfe, né? A parte do cabo, ela vai para o meio e as cabeças ficam sempre para as extremidades aí do nosso sarcômero, tá bem? E a gente vai ter esta parte do meio aqui quase sem nenhuma cabeça de miosina e as cabeças então concentradas aqui nas partes mais laterais. Se a gente descer agora para olhar o que nós chamamos de filamento fino, o filamento fino já é um pouquinho mais complexo, porque ele é formado por três principais moléculas, tá certo? Que vão ser aí agir sinergisticamente para a gente ter contração e relaxamento muscular, tá? Nós temos basicamente, principalmente, as actinas, tá? Vocês se lembram da actina lá da disciplina de biologia celular, para fazer esqueleto celular e tudo mais, tá certo? Então são moléculas globulares e elas vão fazendo polímeros aí, tá bem? Mas junto aqui na fibra muscular nós vamos ter outras duas ações. A actina, ela tem naturalmente um sítio de ligação com a miosina, tá certo? Então, no nosso filamento fino, a gente tem a associação da actina com uma proteína filamentar, tá vendo? É essa laranjinha aqui, que nós vamos chamar de tropomiosina. A tropomiosina, quando ela está num esquema de relaxamento, ela cobre o sítio de ligação entre a actina e a miosina. Por isso o nome tropomiosina. Tropo de lugar e miosina. Então ela está no lugar onde seria o sítio de ligação da miosina. E junto com isso, junto ligado na tropomiosina, nós vamos ter uma terceira proteína chamada de troponina, que tem essa ligação aqui e tem um sítio de afinidade por cálcio, tá certo? Bom, então guardem isso aí que é importante para a gente entender como é que vai acontecer a contração muscular agora, tá certo? Então agora vamos pegar o processo como um todo para ver aonde a gente consegue chegar aqui. Então vamos lá. Estamos falando nesse exemplo aqui de musculatura esquelética, certo? Então o que vai ter? Lembre-se, cada fibra nervosa, cada fibra muscular, ela é inervada pelo seu próprio neurônio motor, tá certo? Então, o neurônio vai trazer um impulso nervoso que vai vir até ele, vai chegar no botão sináptico aqui, e quando a despolarização de membrana chegar aqui, ela vai estimular com que esse botão sináptico aqui libere uma substância, um neurotransmissor chamado de acetilcolina, tá bem? O que é que essa acetilcolina vai fazer? Ela vai rapidamente se ligar a receptores de acetilcolina aqui nessa junção motora, neuromotora aqui, tá bem? E o que ela vai desencadear é um muito rápido, um influxo de sódio para dentro. Então lembre-se quando a gente conversou sobre, na aula passada, que a gente conversou sobre o potencial, a diferença de potencial entre a membrana, tá certo? Rico em sódio do lado de fora, então dando
carga positiva para a parte externa da célula em comparação com a parte interna da célula, né? Então, o que vai fazer? Essa acetilcolina, ela vai rapidamente estimular a abertura de canais de sódio. Esse sódio entra muito rapidamente na célula, inverte a polaridade, tá certo? Você está tendo um fluxo muito grande de íons sódio para dentro. Isso vai então fazer com que onde era positivo tenha uma perda de cargas positivas e onde estava negativo um monte de carga positiva está entrando, e isso torna momentaneamente a parte interna positiva, e essa despolarização ela vai se espalhar pela nossa membrana plasmática, certo? Pelo nosso sarcolema lá, lembre-se. O que vai acontecer é que rapidamente essa acetilcolina que foi liberada aqui, ela é destruída pela acetilcolinesterase, tá certo? Para que esse estímulo não seja tão constante e aí você possa restabelecer a nossa diferencial de potencial, diferença de potencial, que é o que vai gerar aí a possibilidade da gente ter essa despolarização. Então, só para a gente ter aqui com mais detalhes, veja, temos então um neurônio motor somático trazendo a informação do sistema nervoso central. Quando chega aqui, o impulso nervoso, rapidamente então liberamos essas moléculas de acetilcolina que vão se ligar aqui nesses receptores de acetilcolina, e isso vai causar aquele rápido fluxo de sódio para dentro das células. Veja, ligou aqui, ó, abrem-se os canais e o sódio vai para dentro, inverte a polarização e o potencial de ação muscular então é produzido e vai se espalhar pelo sarcolema. Para que esses canais de sódio não fiquem abertos o tempo todo, rapidamente, depois que o pulso é gerado, né, o potencial de ação é gerado, essa acetilcolina é degradada e a célula volta ao seu estado normal. Se houver aí um segundo pulso, o processo se repete e assim sucessivamente, tá bom? Bem, então, esse potencial de ação ele começa a se difundir aqui pelo sarcolema. Lembrem-se dos túbulos transversos ou dos túbulos T, que eles entravam dentro da célula. Esses túbulos vão levar essa despolarização para dentro da célula. E lembre-se que os túbulos T estavam bem ao lado do retículo sarcoplasmático, tá certo? Então, o que vai acontecer? Lembre-se, o retículo sarcoplasmático ele é responsável por armazenar grandes quantidades de cálcio dentro dele. No que esse estímulo de potencial de ação muscular passa aqui, ele vai gerar também um estímulo para que o retículo sarcoplasmático libere grandes quantidades de cálcio para o citoplasma da célula, para o sarcoplasma da célula, tá bem? E esse cálcio vai interagir lá nos nossos filamentos finos, tá bem? O que vai acontecer? Esse cálcio, uma vez liberado, lembrem-se lá, a gente tinha no filamento fino a actina no meio, a tropomiosina cobrindo o sítio de ligação actina-miosina e a troponina ligada na tropomiosina, tá certo? O que vai acontecer? O cálcio se liga na troponina. No que o cálcio se liga na troponina, ele causa uma mudança conformacional, ele desloca, a troponina muda de forma e ela desloca a tropomiosina. E a tropomiosina que antes estava cobrindo o sítio de ligação entre actina e miosina, agora está liberado, permitindo com que as nossas moléculas de miosina interajam com a actina agora, tá certo? Então, como é que vai acontecer? Vamos lá. A miosina, aqui, ó, vamos começar nesse passo aqui, tá certo? Então, nós temos o cálcio roxinho aqui ligado na troponina, e com ele ligado, a troponina
vem e desloca e libera o sítio de ligação, que é essa bolinha verde, tá certo? A região aqui do pescoço, aqui antes da cabeça e a cauda aqui da miosina, ela tem uma reação, um sítio de ligação aqui de ATP, tá certo? E vai. Quando é quebrado esse ATP, virando ADP mais fosfato, a cabeça ela torce para o lado, né? Então ela se abre, veja aqui. E no momento em que a gente começar a pensar a contração neste momento aqui, temos o sítio disponível e esse aqui isso energizado para se ligar. Você pode então agora liberar o potássio, um fosfato aqui, desculpa, você libera um fosfato. Isso causa uma mudança conformacional na cabeça da miosina, que ela vai se ligar aqui na região de ligação com a actina, tá certo? Então agora você tem o que aqui? A actina e a miosina ligadas. No que você causa essa ligação aqui, você faz com que esse ADP que estava ligado nesse sítio se desloque. E no que você se desloca, a cabeça torce. Então, causa outra mudança conformacional e a cabeça torce. Todas puxam ao mesmo tempo e elas puxam o filamento fino, tá certo? Então, veja, ele estava lá e vem um pouquinho para cá. O que vai acontecer na sequência é o seguinte: você vai ter a ligação aqui de um ATP novamente nessa região, e quando o ATP se ligar aqui, a cabeça de miosina vai perder afinidade por actina. Então você solta. E esse processo ele vai acontecendo de modo que essas cabeças de miosina elas vão fazendo constantemente esse movimento e puxando o filamento fino. Como a gente lembra, a gente tem a miosina para os dois lados, então é como se você puxasse essa miosina, esses filamentos finos para o meio, fazendo com que os filamentos finos que estavam ancorados lá na linha Z puxem a linha Z para o meio e o sarcômero ele encolha de tamanho, embora o comprimento dos filamentos finos e delgados permaneça o mesmo, tá certo? Então você vai ter aí o encurtamento do sarcômero, e esse encurtamento do sarcômero é o que vai causar a contração muscular, tá certo? Tudo isso causado aí pela liberação do cálcio, né? Bom, o que vai acontecer agora na parte do relaxamento muscular? Lembre-se, o retículo sarcoplasmático ele mantém esse cálcio contra o gradiente de concentração dentro de si mesmo, dentro do retículo sarcoplasmático, com gasto de energia, tá certo? Então você tem ali uma série de bombas de transporte ativo de cálcio que vão começar a remover esse cálcio do sarcoplasma ali, do citoplasma da célula. Isso vai fazer, então, com que o cálcio que estava ligado na troponina se desprenda, volte para o retículo sarcoplasmático. No que o cálcio sai daqui, nós retornamos à conformação original e a troponina agora permite com que a tropomiosina cubra o sítio de ligação entre actina e miosina. E uma vez que esse sítio está coberto, você não tem mais aquele procedimento, né, das cabeças de miosina dobrando. Isso faz com que o sarcômero volte ao tamanho normal e naturalmente aí relaxe, tá bem? Tem lá no nosso na nossa área lá no Moodle, tem lá um videozinho, uma animação desse processo acontecendo, tá bem? Para facilitar a vida de vocês. Então, agora só em termos de descrição ponto a ponto aí do que vai acontecer, tá certo? Então vamos lá. Chegou um estímulo nervoso pelo nosso neurônio motor, que vai causar primeiro a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular. Essa acetilcolina vai ativar os receptores, isso vai então estimular a entrada de sódio na célula, invertendo a diferença de potencial, causando então o que nós chamamos de potencial de ação.
o potencial de ação se espalha pela membrana plasmática, inclusive pelo sistema T, tubos transversos, tá certo? Isso vai descer e vai fazer com que o nosso retículo sarcoplasmático libere o cálcio no citoplasma, tá certo? Concomitantemente, a gente também tem a destruição da acetilcolina lá na nossa junção neuromuscular, para que esse estímulo não fique sendo constante, tá bem? Bom, o cálcio que é liberado no citoplasma aqui pelo retículo sarcoplasmático vai ter uma afinidade muito grande com a troponina. E quando ele se ligar à troponina, você tem uma modificação no formato da tropomiosina, e isso desloca o filamento de tropomiosina e libera o sítio de ligação entre actina e miosina nos filamentos finos, tá certo? Bom, você tem uma molécula de ATP que se liga ali, que está normalmente ligada ali na cabeça da miosina, tá certo? Quando você quebrar ali a molécula de ATP em ADP mais fosfato, você transfere a energia da miosina para a miosina e vai permitir a ligação, tá certo? Então lembra, o fosfato sai, ligou, o ADP sai, isso torce, isso gira a cabeça da miosina, tá certo? E então puxa a molécula delgada um pouquinho mais para frente. Uma nova molécula se liga ali, a cabeça de miosina volta para a posição original, perde afinidade, tá certo? E esse processo vai se repetindo até o sarcômero encurtar. O próximo passo, então, é que lá no nosso retículo sarcoplasmático, as bombas de transporte ativo de cálcio vão recolher esses íons que estavam ali no citoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático. A troponina, então, perde a sua ligação com as moléculas de cálcio, e aí tudo volta à sua conformação original, fazendo aí com que o músculo relaxe. Tá certo? Bom, então tá bom. Quando a gente vai pensar agora aqui em fontes energéticas para fazer essa contração, veja, olha bem aqui. Vou voltar um pouquinho. Ó, olha bem essa figura. Olha quanta cabeça de miosina a gente tem aqui. Para cada passo desse, nós precisamos de uma molécula de ATP ligada nessas cabeças aqui. Todas elas vão funcionar, tá certo? Então, veja, a gente vai precisar de uma energia monstruosa para conseguir fazer essa contração, certo? E o nosso corpo, ele tem aí preparações que vão ser ao longo da evolução foi adquirindo algumas adaptações, né? Foram surgindo algumas adaptações que permitem com que o corpo tenha fontes energéticas aí para auxiliar na contração. Então, quando a gente pensa num primeiro momento, o nosso músculo ele produz mais ATP do que ele efetivamente precisa, tá certo? Então, uma maneira da gente não eliminar todo esse ATP para outras coisas, o músculo ele armazena essa energia de ATP no formato de fosfato de creatina. Creatina é uma molécula pequenininha, parecida com um aminoácido, ela é produzida no fígado, tá bem? E depois ela vai ser armazenada dentro dos músculos. Então, o que acontece? Você tem aqui o ATP produzido pela célula. Se ela não for gastar, o que ela faz? Ela transfere um fosfato para essa molécula de creatina. E isso fica armazenado no formato de fosfato de creatina, certo? Então, quando você precisa aí de uma energia muito rápida dentro do músculo ali, o que vai acontecer? Você já tem um ciclo muito rápido em que esse fosfato de creatina ele devolve aquele fosfato para a molécula de ADP, transformando ela em uma adenosina trifosfato novamente. Ele continua dentro da célula no formato de creatina, tá certo? Mas você vai ter então essa fonte imediata que vai gerar a quebra do fosfato, né? Quebra do ATP em ADP mais P, isso vai gerar. Quando você precisa de explosões curtas
de energia, essa é a fonte que vai ser utilizada, tá certo? Então aí, mas é curto mesmo, ó, coisa de 15 segundos é o que você vai ter de energia para fazer isso aqui. Ah, Franco, eu não faço nada em 15 segundos. Você não faz nada. Usa em Bolt, corre os 100 metros rasos e ainda comemora, tá certo? Então, para tiros curtos de energia, você vai usar preferencialmente a energia ali no, que está armazenada dentro do músculo no fosfato de creatina, tá certo? E aí, quando você precisa fazer exercícios mais longos, aí você vai acabar usando outras fontes que não essa daqui. Você começa a usar essa daqui, né? E aí você vai poder fazer a respiração anaeróbia ou a respiração aeróbia. Tá? Aqui está errado. Ó. Anaeróbia, o livro está errado nesse pedaço aqui. Então, o que vai acontecer? Quando isso aqui começar a acabar, você vai ter que entrar no pacote para entrar na respiração celular para a produção de ATP, tá certo? O músculo, principalmente o músculo esquelético, ele é muito rico em uma substância de armazenamento chamada glicogênio muscular. O glicogênio é o seguinte: quando a gente tem uma captação de glicose muito grande no organismo, em vez da gente gastar todo esse glicogênio, a gente armazena ele, né? Pode armazenar no fígado, pode armazenar nos músculos também, né? E ele vai formar o glicogênio, que nada mais é do que uma grande molécula de um monte de moléculazinhas de glicose ligadas, tá certo? Então, o que vai acontecer? Passados esses primeiros 15 segundos de exercício, você vai começar ou a utilizar o glicogênio muscular, ou seja, você começa a quebrar essa molécula e liberar moléculas de glicose aqui para dentro do seu citoplasma, para elas serem utilizadas aí na respiração celular ou no procedimento anaeróbio, tá certo? E você também tem glicose chegando do sangue aqui, tá bom? Essa glicose, ela vai sofrer um processo que chamamos de glicólise, ela vai ser quebrada. Nesse processo de quebra, ela já gera 2 ATP de energia, tá certo? E ela vai dar origem aí ao ácido pirúvico, tá? Vocês devem se lembrar lá do processo de respiração celular quando a gente falou na disciplina de biologia celular, tá bem? Se nós temos aí um processo de baixo oxigênio, esse ácido pirúvico ele vai ser convertido em ácido lático, né? E depois uma parte dele vai ser eliminada no sangue, e outra vai ser depois lá no repouso, né? Quando acabar a energia, ser reconvertido para ácido pirúvico para a produção de ATP, né? Então isso é o que aconteceria numa situação em que você está com uma baixa oxigenação, pessoa que tem baixíssimo preparo físico, né? Pensa aí, você vai estar lá na IASH, você vai sair correndo lá da cantina, você tem que chegar lá na biblioteca. Se você é um atleta, beleza. Se você não é, você vai chegar lá quase botando aí os boxes para fora, tá certo? Então você vai fazer o quê? Você vai gastar um pouquinho desse e um pouquinho desse, você vai ter aí uns 2 minutos de energia desse procedimento aqui, tá certo? Agora, se você é um camarada que tem um preparo físico melhor, já tem aí uma melhor oxigenação do sangue e tudo mais, né? E consegue respirar direitinho ao longo dos exercícios e tudo mais, em vez de você entrar na respiração anaeróbica, você vai seguir o caminho aqui da respiração aeróbia, tá certo? Onde esse ácido pirúvico, ao invés de virar ácido lático, ele vai cair no ciclo de Krebs, né? E aí o ciclo de Krebs vai te gerar todas aquelas moléculas que são formadas, né? Então, o ácido pirúvico mais o oxigênio, que pode vir ou do sangue ou das reservas de mioglobina dentro das fibras musculares, gerando aí 32 ATP, mais gás carbônico, mais água, mais calor, tá certo? Junto aqui no processo também podem entrar, né, além do ácido pirúvico, pode entrar ácidos graxos, que vão ser liberados pelas células adiposas, e em último caso, aminoácidos aí para provenientes da decomposição de proteínas,
tá bem? Mas esse é o último caso mesmo, é o caso extremo. Mas também pode entrar, entrou no ciclo de Krebs, vai gerar aí 30 a 32 ATP, a depender do que foi que entrou na jogada aqui, tá bem? Bom, então lembre esse aqui, temos, reparem a diferença maior aqui, é justamente a entrada de oxigênio no processo. Então essas seriam as nossas fontes energéticas para a contração muscular, tá bem? Aquela que a gente acabou de conversar uns minutinhos antes. Bom, pessoal, saindo do tecido muscular esquelético, vamos falar muito rapidamente aqui do tecido muscular cardíaco, porque nós vamos entrar com mais detalhes nele quando nós formos falar na parte do sistema circulatório, certo? Então, o nosso tecido muscular cardíaco, assim como o nosso tecido muscular esquelético, lembra? Eles tinham uma camada de tecido conjuntivo externa, uma camada de tecido conjuntivo interna, né? Então lá era o epimísio, aqui nós vamos chamar, como ele recobre o coração, ele vai passar a ser chamado de epicárdio, tá certo? Então você tem uma membrana conjuntiva aí que envolve o coração como um todo, e você também tem um revestimento interno dessas células, tá certo? Chamado de endocárdio. No caso nosso lá, recobria cada fibra muscular no tecido esquelético, era chamado de endomísio, né? A grande diferença é que no tecido muscular cardíaco, nós não temos perimísio, nós não temos aquele tecido intermediário. Por quê? Porque lá as fibras musculares elas estão isoladas, tá certo? E aqui as fibras musculares elas, diferentemente disso, daquele tecido, elas estão conectadas. Veja, ó, as células, repara nesses aqui, ó, a célula ela tem ramificações e uma célula acaba por se comunicar com outras, ou seja, o estímulo que uma recebe passa por outra, para outras e outras e outras, elas estão nessas junções que nós vamos ter aqui dela, nesse tecidinho aqui, né, nesse zigue-zaguezinho aqui, nós temos uma série de junções intercomunicantes, ou seja, o potencial de ação gerado em uma, lembra lá no muscular esquelético, gerou um potencial de ação em uma, ele se propaga só por ela. Aqui ele vai se propagar por todas as células cardíacas aí, ou seja, um estímulo espalha para tudo, tá bem? Quando a gente olha ele ao microscópio, né, ele também tem uma aparência estriada, ou seja, a gente também vai ver aquele padrão de claro e escuro, tá certo? Onde vai estar filamento grosso, filamento fino, filamento grosso, filamento fino, tá certo? Mas a grande diferença é que esse tipo de tecido ele tem uma ação involuntária, certo? Você tem ali um controle intrínseco do coração, ou seja, é um próprio grupamento de células do próprio coração que gera o potencial de ação e vai fazer com que esse músculo se contraia. Vocês já devem ter visto aí em filmes, seriados, né? Às vezes você vai pegar seriados médicos, o cara vai fazer um transplante de coração, ele tira o coração de um lado para o outro e muitas vezes esse coração ainda está batendo, tá certo? Sem nenhum, porque ele tem um grupamento de células ali, que a gente vai falar lá na parte do sistema circulatório, que é responsável pela geração desse potencial de ação, tá bem? Você tem então esse controle, né, que é intrínseco, que ele faz, e você consegue fazer um controle do ritmo cardíaco de maneira extrínseca, né? Então, se você começa a correr, se você demanda uma maior oxigenação de determinados tecidos, esse sangue tem que passar mais rapidamente, isso faz com que o coração bata mais rápido. Mas não é o fato, não é, você não vai lá e fala, coração bata mais rápido, tá certo? É outra coisa, tendo então um controle extrínseco do ritmo. A gente vai falar disso com mais calma, tá certo? Uma coisa importante aqui, ó, é essa formação desse sincício celular que a gente já falou, que é justamente essa comunicação entre todas as células aqui, né? Cada uma se conecta a várias, permitindo com que o pulso, o potencial de ação gerado em uma partezinha do coração se espalhe para todo ele, tá? E por fim aí
o tecido muscular cardíaco, que vai ter, como ele é um tecido que está ali contraindo o tempo todo, né, desde quando ele surge lá nas primeiras semanas de desenvolvimento até o momento em que você morre, ele tem aí uma necessidade muito grande de energia, tá certo? Então a gente encontra no tecido cardíaco mitocôndrias que são maiores do que o tecido esquelético e em maior número, tá bem? Justamente porque esse tecido funciona ininterruptamente, tá bem? Por fim, pessoal, vamos falar aqui do nosso tecido muscular liso. O tecido muscular liso, como o próprio nome diz, ele não apresenta estrias, tá certo? Então, ele não, se a gente olhar o microscópio, a gente não vai ver os padrõezinhos de claro, escuro, tá certo? Nós vamos encontrar nele é justamente aqui, ó, porque além dos filamentos finos e grossos, a gente vai ter também os filamentos intermediários. Lembrem-se lá dos filamentos intermediários lá na disciplina de Biocell, tá certo? O que vai acontecer aqui então é que é o seguinte: os nossos filamentos finos, neste caso, ao invés de estarem presos na linha Z, a gente não tem linha Z aqui. Eles estão presos no que nós chamamos de corpo denso. Tem mais ou menos a mesma função da linha Z, tá certo? A diferença é que esses corpos densos, eles são ligados por filamentos intermediários e não só numa direção. Veja aqui que eles saem em zigue-zague, tá certo? Mas poderia esse estar ligado nesse, de modo que quando esse sarcômero aqui se contraia, ele puxa esse corpo denso e esse corpo denso solta um pouco esse, puxa um pouco esse. Então, apesar de você não ter o encurtamento do músculo como um todo, ele vai se contrair de uma maneira mais irregular, tá certo? Então, isso faz com que você tenha uma particularidade aqui, que é o que a gente enxerga quando a gente está vendo, por exemplo, a contração muscular durante a digestão, né? O intestino, ele aperta, espreme lá, espreme lá, para fazer todo o processo digestório, tá certo? Então aqui seria mais ou menos como uma célula de tecido, o tecido, né, como o tecido muscular liso ficaria relaxado e como ele ficaria aí, uma célula ficaria aí contraída, tá certo? Bom, também é um tecido de ação involuntária, tá bom? Está sob a ação do sistema nervoso autônomo, a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, né? E a gente vai encontrar ele aí em artérias, em vísceras, em pelos, tá? É um tecido de movimentação mais lenta do que quando a gente está falando de musculatura cardíaca e musculatura lisa, tá certo? Mas é da própria natureza da função aí do tecido, né? Isso que a gente já falou, do tecido autônomo, do sistema nervoso autônomo. E ali a gente vai encontrar dois tipos de tecido muscular liso. Uma parte que nós chamamos de tecido muscular liso visceral e uma parte que nós chamamos de tecido muscular liso multiunitário. O que vai acontecer? Ó, no tecido muscular visceral, liso visceral aqui, o que vai acontecer? Você vai achar ele nas pequenas artérias, pequenas veias e nas nossas vísceras ocas, tipo estômago, tipo intestino, tá bem? Essas fibras, não, além daquelas células estarem todas, né, como a gente viu aqui nesse formatinho aqui, elas são ligadas aí em rede, ou seja, elas lembra das junções comunicantes que nós tínhamos no músculo cardíaco, elas também existem aqui, ou seja, o potencial de ação ele se propaga em uma e ele passa para todas as células daquela rede, fazendo com que essa contração seja mais expansiva, tá certo? De qualquer maneira, ela tem o próprio ritmo, mas quando ele se contrai, ele se relaxa e contrai todo mundo junto, ou relaxa todo mundo ou contrai todo mundo, certo? Em comparação, a gente vai ter o que a gente chama aqui de tecido muscular liso multiunitário, que são algumas fibras individuais, né?
com terminações nervosas próprias para ter um controle um pouco mais fino, né? Então você vai ter isso aonde? Em grandes artérias, em grandes partes das vias respiratórias aqui, né? Tipo nos brônquios e tudo mais. Por quê? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que, por exemplo, se a pressão arterial subir, você vai precisar ou relaxar ou né? Tem alteração na pressão arterial. O que você vai precisar fazer? Nessa artéria aqui, eu preciso relaxar ou contrair. Então, você tem que ter um controle muito mais fino, né? Então, a mesma coisa quando você está, preciso respirar mais, preciso dilatar o brônquio, né? Então, isso vai, as vias aéreas, então isso vai sendo tudo ações de você, como é fibra individual, você não precisa fazer no tecido como um todo, você faz em pontos específicos, tá certo? E isso vai te permitir um maior controle, né? Também tem aí nos músculos de pelos, por exemplo, quando você está né, arrepia o pelo aí, pode ver, é uma parte só, né? Não é tudo. Então, cada pelo é inervado por um e tudo mais. E também na musculatura intrínseca do bulbo do olho, tá? Quando a gente compara o tecido muscular liso com o tecido muscular esquelético, a gente vai ver que é uma contração que ela é mais lenta, né? E só que ela é mais duradoura. Por quê? Aquele mecanismo de potencial de ação, cálcio, troponina, tropomiosina, isso permanece, tá? Só que o que vai acontecer? O que vai mudar aqui é o padrão de liberação e recaptação de cálcio, que eles são mais lentos. Então você tem o cálcio sendo liberado de uma maneira mais lenta e a recaptação sendo feita de uma maneira mais lenta. Isso permite com que a contração aconteça de uma forma mais demorada, mais lenta de se contrair, só que como se recapta o cálcio muito demoradamente, ele também é mais duradouro, tá bem? Isso permite com que a gente faça aí uma manutenção de um tônus constante em determinados órgãos, né? Por exemplo, os vasos sanguíneos, quando tem aí que manter, né, o sangue sob pressão ali, imagina na artéria aorta, a pressão que aquele sangue não sai ali, uma musculatura simplesmente não pode, cansei, relaxei, né? Isso não pode acontecer, você tem a manutenção desse tônus constante, tá bem? E só para finalizar aqui no músculo liso, nós ainda vamos ter uma maior extensibilidade, né? Então pense aí, sei lá, por exemplo, numa bexiga urinária, o tanto que ela pode expandir, né? Você tem aí um tecido muscular no entorno dela, é o quanto ela expande para armazenar toda aquela urina até o momento em que a pessoa precisa eliminar essa substância, certo? Pense aí no quanto o estômago vai dilatar quando você come uma refeição muito grande e tudo mais. Então, ela aumenta muito mais, então ela permite uma maior a amplitude de expansão e contração de musculatura lisa é muito maior do que a amplitude de contração de musculatura esquelética, tá bem? Tem essa figura aqui que é um resuminho de tudo que a gente viu aí dos nossos tipos de tecido, tá bem? Para vocês terem em mãos aí. E por fim, vamos voltar aqui justamente então agora ao mote dessa nossa função vital, que seria o movimento, a produção de movimento, tá bem? Bom, então como é que nós vamos fazer aqui, pensando na musculatura esquelética, tá bem? O que nós vamos ter aqui então é o seguinte, ó. Vamos pensar aqui no braço, certo? Então nós temos aqui, ó, o húmero, tá certo? A articulação na cintura escapular aqui, com o ombro, né? Aí você vai ter um músculo, o bíceps, tá certo? O bíceps tem a ligação com o tendão e o tendão se liga aqui no rádio, tá certo? E você tem ainda, ele chama bíceps porque aqui ele vai ter duas inserções, né? Uma aqui no húmero, uma aqui na base da escápula, esses tendões vão se inserir aqui. E geralmente o que vai acontecer? Esses músculos, a musculatura esquelética, em geral, ela tem inserções em ossos diferentes, tá certo? Por quê? Como é que
uma musculatura esquelética vai funcionar se ela tivesse a ligação no mesmo osso? Como é que ela vai encurtar, tá certo? Não faz o menor sentido. Então, o que acontece é que geralmente ela liga dois ossos, e esses dois ossos estão ligados aí por uma articulação. No caso aqui, a articulação do cotovelo. Então, para a gente fazer a movimentação aqui do antebraço, a gente vai ter dois conjuntos musculares. Então, o bíceps aqui e o tríceps, tá certo? Que está ligado aqui na una, né? E também está ligado aqui na escápula e no húmero, tá certo? Então, como é que vai acontecer? Inicialmente, você vai ter dois grupos musculares que vão trabalhar de formas opostas, né? O que nós vamos chamar de agonista e o antagonista. Então, repare numa coisa. Quando um deles contrai, o outro precisa relaxar, porque eles fazem funções opostas. Então, para subir o braço, o que vai acontecer? Vai vir um estímulo nervoso das fibras musculares aqui desse músculo, e elas vão iniciar a contração, e esse músculo ele vai encurtar de tamanho. No que ele vai encurtar, ele vai puxar o tendão vai puxar o osso. Tem o espaço para fazer a dobra aqui na articulação? Tem. Então você encurta o músculo e sobe o braço. Ao mesmo tempo, o músculo antagonista, que está aqui atrás, ele se relaxa, tá certo? E aí você tem a movimentação. Se você contraísse os dois, o braço não sairia do lugar, tá certo? Agora, quando você vai descer o braço, você tem o efeito contrário. Esse músculo, então, que naquela hora era o agonista, vai precisar relaxar, e esse que era o antagonista vai precisar contrair, tá certo? Então você contrai agora o tríceps e relaxa o bíceps e o braço volta, tá bem? Isso você vai observar ao longo de várias partes do corpo. Então você vai ter adutor, abdutor, bíceps e tríceps, quadríceps, tá certo? Então sempre que você tem uma musculatura que empurra para um lado, você tem outra que puxa de volta. E eles sempre vão funcionar aí de maneiras opostas, tá certo? Então, basicamente, é assim que vai funcionar o movimento do nosso organismo, tá bem? Bom, pessoal, era isso. Então, nós podemos agora já nos prepararmos aí para a próxima etapa, tá bem? E nós nos vemos daqui a pouquinho. Um abraço, tchau, tchau.